Olá, muito bom dia. Este sábado lindo estamos aqui com vocês, né, em mais uma live, melhor, a última live da nossa série de 7 lives brilhantes mulheres. Eu sou Fábia Pereira e durante esta semana toda eu estive com mulheres incríveis aqui. Quero agradecer a todos vocês que estiveram nos acompanhando, seja aqui pelo Instagram, pelo Facebook. Também agora as lives estarão todas lá no meu canal do YouTube, Fábia Pereira Coach. Eu agradeço a Deus por esse privilégio, pela honra de estar falando com todos vocês. Foram dias que realmente trouxeram muita transformação. Eu tenho certeza que como fez sentido para a minha vida, fez sentido para a vida de muitas outras pessoas e especificamente mulheres, que esta live é em homenagem a todas as mulheres. E nós estivemos aqui falando assuntos muito importantes que agregaram muito na nossa vida como experiência, como conteúdo, como conhecimento. E essas mulheres, esse time de águias que fizeram parte, elas realmente são referência em seus mercados, nos seus segmentos. Elas têm autoridade, têm reconhecimento nas suas carreiras. Por este motivo estiveram conosco. Então nós falamos sobre muitos assuntos, sobre etiqueta, sobre inteligência emocional. Falamos sobre também como se vestir melhor, como estilo, né? Estilo e moda. Falamos também sobre liberdade de sonhar, sobre sexologia, sobre assédio sexual. Falamos ontem com a psicóloga Patrícia Mazeron sobre a importância de você dar a virada. Falamos então, trazendo aqui o nome dessas mulheres fantásticas, Roberta Bruno, veio Samantha Flack, Aline Canal, Ivana Lima, Patrícia Mazeron ontem. E hoje, pessoal, temos aqui um assunto incrível também, que eu tenho certeza que estamos fechando a nossa série de lives com chave de ouro. Antes disso, eu convido vocês para que nesse aviãozinho, quem está pelo Instagram, compartilhar, manda essa live para as pessoas que você conhece. Eu peço isso de coração. Envie para as suas amigas, para um pouquinho ali, começa a avisar o pessoal que, olha, gente, tem uma live bem interessante hoje, que sabe, fala sobre algo que é importante para a sua vida. Muitas coisas são importantes para a nossa vida. Mas a live de hoje eu tenho certeza que vai esclarecer muitas coisas, vai dar aquela virada de chave, que vai abrir muitas portas que talvez ainda não se abriram na sua vida, no seu caminho, nos seus negócios, na sua vida pessoal. O tema já vou falar para vocês. Então vai aqui, avisa o pessoal que está no Facebook nos ajuda também, compartilha a live. Logo estaremos apenas aqui pelo Instagram. E a mensagem de hoje ela é bem interessante. Eu quero começar com uma frase que, embora mesmo quem não conheça, deve ter ouvido falar dos Salmos de Davi. E ele falava o seguinte, ele falando com Deus, ele dizia, dá-me a alegria da tua salvação, me dando um espírito voluntário. Ele pedia satisfação, alegria, prazer, mas que para isso ele tivesse um espírito voluntário. Então, o nosso tema de hoje tem muito a ver com isso. Espírito voluntário é quando eu me dou para outra pessoa, quando eu faço algo com um propósito. Exatamente. O nosso tema hoje é este, marca de propósito, fortalecendo o seu legado para o mundo. Olha que fantástico. E eu vou falar sobre esse assunto com uma pessoa que realmente domina isso, que ela é referência nesse mercado. Vou trazer aqui para falar conosco, que já está online. Bom dia, Cacá Serrugia, ela já está aqui conosco. Ela que é mentora e estrategista, neurocoach, palestrante, especialista em posicionamento de marcas, construindo valor através do propósito. Entre outras qualificações que ela tem, que são muitas, a Cacá vai falar especificamente, gente, sobre marca de propósito. Mas, embora ela trabalhe com marcas de empresas, vai falar hoje sobre a sua e a minha marca. O quanto é importante nós termos uma clareza da nossa vida, do nosso propósito. E a gente não vai perder tempo, porque a nossa live aqui ela passa rápido demais. Eu já vou chamar a nossa querida Cacá para dar a sua apresentação e já começarmos a falar sobre esse tema que eu estou muito empolgada com esse tema. Marca de propósito, né? Qual é o legado que você quer deixar para este mundo? Fortalecendo o legado para o mundo. Então vamos aguardar aqui. Eu agradeço a Elisbel. Só falta você em meu time. Muitas pessoas que estão aqui desde o início, começou o dia 1º.
no domingo, foram todos os dias às 7h14 da manhã, eu estive aqui com vocês. Então, estou aguardando aqui a nossa Cacá, querida Cacá, nos chamar. Beth, sejam bem-vinda. Né? Quem não entrou ainda, que é a primeira vez hoje, é um sábado. Lembro que as lives estão disponíveis no meu... São fantásticas, eu tenho certeza que vocês vão amar. É muita informação, tenho certeza que muda a vida de muitas pessoas. Vamos aguardar aqui a Cacá entrando. Olá! Bom dia! Muito bom dia, Cacá Cerruti. Obrigada pela tua disponibilidade, teu tempo. Fique à vontade para cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo. Bom dia, pessoal. Bom dia. Neste sábado tão lindo que está fazendo. A gente tem essa dádiva de estar aqui trazendo mais conhecimento, agregando um pouco mais a vida de cada um de vocês. E, Fábia, muito obrigada. A gente já está aí caminhando juntas numa trajetória já há algum tempo. E eu fico muito feliz e muito honrada pelo teu convite de estar fazendo parte desse teu projeto de Mulheres Brilhantes, que foi incrível, como sempre, tu está sempre inovando. Muito obrigada. Nossa, Cacá, nós agradecemos muito a tua disponibilidade, como eu já falei no começo, porque tu és uma pessoa realmente, como todas as outras, ocupadas, mulheres empoderadas, mulheres, mais que isso, que realmente fazem acontecer, fazem jus daquilo que foram chamadas para fazer. E é sobre isso, Cacá, que nós vamos falar. Eu não vou dar muita introdução, vou deixar toda a live para que tu possa passar para nós esse conhecimento maravilhoso. Por que vivemos? Por que eu faço o que eu faço? Aonde eu quero chegar? Que marca eu quero chegar? Falando sobre isso, vamos começar a falar, né, se for interessante, sobre propósito. Qual a importância do propósito? Então, né, Fábia, o propósito hoje, ele está muito usado pelas pessoas, né? Quando começou a ascensão da carreira de coaching, já uns 8 anos atrás, essa palavra começou a vir à tona e muitas pessoas não tinham certeza do seu significado. O propósito, pessoal, ele é o que move a gente a fazer o que nós fazemos. Porque quando a gente encontra dentro desta vida, neste plano, ou em qualquer outra vida, eu não sei qual é o tipo de crença de vocês, mas eu acredito que nós viemos para este plano para aprender e cumprir um papel e que, quem sabe, uma outra ocasião a gente volte de novo para estar com outras pessoas e tendo outras vivências. Mas o propósito, ele é aquilo que norteia tudo que você faz na tua vida, né? Então, ele é o teu combustível, porque é ele que vai te dar o norte para você cumprir os seus objetivos de vida. E a gente não nasce com isso definido. A gente não nasce com um propósito definido, né? Esse propósito, ele vai aparecendo, ele vai surgindo, ele vai sendo construído à medida em que você percebe que precisa dar o primeiro passo dentro de uma coisa e que nós duas já fizemos isso, que é você entrar na caminhada do autoconhecimento. Então, a partir do momento, você não existe como a gente imaginar que a gente tenha um propósito e ter consciência dele se a gente não se conhece. Se a gente não tem aquele olhar para dentro e perceber aquela percepção, né, de que eu sei o que eu estou fazendo e o que eu vim fazer aqui e o que eu quero deixar para as pessoas o dia que eu não estiver mais aqui, a gente não consegue fazer isso sem que a gente olhe para dentro e saiba quem eu sou de verdade, qual é a minha essência, qual é o caminho que eu quero trilhar e o que eu quero contribuir com a vida das pessoas. Então, isso é propósito, né? Muito importante, iniciando. Propósito parece uma palavra tão linda de se falar. Eu tenho um propósito de vida. E eu comentei essa semana, inclusive, quando nós falamos sobre sonhos, liberdade para sonhar, que um sonho sem uma meta, sem uma estratégia, ela se transforma numa arma contra nós, poderosa para gerar grandes frustrações. Sim, porque a gente gera expectativa, né?
E não chega nunca, e você acaba perdendo a sua fé, a sua alegria, a sua paz, né? A sua confiança nas pessoas e até mesmo a vontade de viver. Não é mesmo, Cacau? O propósito te faz todos os dias acordar quando o relógio desperta. O primeiro sinal que você não tem propósito, que eu entendo assim, é quando o relógio desperta e tu começa a apertar o soneca. Aperta o soneca. Você não quer viver a vida linda que Deus te deu, não é verdade? Então... Quem se identifica? Pois é, né? Eu já fui assim e aí trazendo essa questão do propósito para dentro da minha vida, para que fique mais claro para as pessoas. A minha história começou, essa história que eu vivo hoje, porque na verdade não é nem história, né? É essa vida que eu vivo hoje, porque a gente renasce várias vezes na mesma vida, não é mesmo? Então, é verdade. Então, eu nessa fase de renascimento que eu estou vivendo hoje, e que começou aos meus 38 anos, depois de uma grande dor e perda que eu tive na minha vida, foi quando eu comecei na busca do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal e comecei a ler bastante sobre isso, comecei a pesquisar e principalmente a fazer muitos cursos e formações para que pudessem me ajudar a eu me olhar com outros olhos, né? Não com aquele olhar de julgamento que a gente costuma olhar de vez em quando, né? Então a gente não tem o hábito de a gente se olhar no espelho na hora de uma reflexão e a gente pensar assim, nossa, o que será que está acontecendo comigo neste momento que está resultando nesses resultados que eu estou tendo hoje, e o que eu estou fazendo de errado, talvez. A gente olha e já pensa, o que eu estou fazendo de errado? Mas não é. Às vezes é só porque tu estás naquela tua caminhada de descoberta e isso vem vindo um pouquinho de cada vez, né? Então, quando naquela fase antes dos meus 38, eu era exatamente assim. Trabalhava no piloto automático, era de casa para o trabalho, do trabalho para casa, trocava o meu dia, as minhas horas por dinheiro, porque eu só trabalhava para pagar boleto, né? Então, eu não construía nada, eu não agregava nada com ninguém e estava tudo certo. Era igual aquela síndrome do pagodinho lá do Zeca, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Então, e é o que a maioria das pessoas faz hoje, né? E elas vão levando e conforme a vida vai acontecendo para elas vão reagindo de uma maneira. Mas elas não têm aquele norte, elas não entendem para onde elas poderiam direcionar a sua vida e que lá elas vão realmente cumprir com uma missão que lhe foi dada a partir do dia que ela nasceu. E a gente já ganha essa missão a partir do dia que a gente nasce. Na verdade, não quando a gente nasce, né? Quando a gente é concebido. A gente já vem com essa missão. Só que a gente uns demoram mais, outros um pouco menos a fazer essa descoberta. E eu fiz essa descoberta aos 40, não tinha 40 ainda, eu estava com 39, quase 40, dentro do salão do Practitioner do Fênix, no dia 15 de novembro de 2015, mais ou menos por volta de 19 horas da noite, foi quando eu descobri o que eu vim fazer nesse mundo. Então, a partir daquele dia, que foi o meu marco inicial, e a nossa amiga Cris sabe disso, que ela tem uma grande contribuição nessa minha vida e eu sou muito grata a ela por isso. E a partir daquele dia, nossa, muita coisa mudou na minha vida. Eu desapeguei de muita coisa que eu carregava de graça. A gente carrega um peso nos ombros completamente desnecessário. E eu enxerguei que a minha missão aqui é ajudar a construir as pessoas a deixarem as suas marcas no mundo, literalmente. E não falando de marca comercial, mas é na construção do seu legado, é de como viver uma forma melhor, viver uma vida melhor, menos pesada, menos cheias de amarras, menos cheias de mágoas, menos cheias de medos, porque isso é o que nos trava para a gente construir qualquer coisa
E tu, melhor do que eu, ou igualmente a mim, sabe disso, porque a gente fez as mesmas formações, então a gente entende bem do que eu estou falando agora nesse momento. Tudo se torna muito mais leve e muito mais claro, Sim. né? Por isso que nós sabemos, né, eu comentei agora, que eu uso esse termo que é fato, é a virada da chave da porta, que muitas vezes nós estamos presos dentro de nós mesmas, para as mulheres, dentro de crenças. Porque hoje a neurolinguística fala que as pessoas falam aquilo que elas estão aprendendo, né? As crenças que te limitam. Um exemplo de criança, Cacá. Como é que tu tá, fulano? Vou levando, né? Na luta. Vou levando. Isso, um dia na correria. Na correria, não é o que a gente diz. Como assim correria? Porque, não dá tempo. Fulano, vamos fazer tal coisa, vamos num evento, vamos participar de um curso, vamos tomar um café. O que a gente escuta? É importante isso, gente, que está assistindo. Na correria, não sei, vou ter que ver. O interessante, né, Cacá, é que todas as pessoas têm a mesma coisa, 24 horas. As mesmas 24 horas, né? E como é que umas realizam mais e outras realizam menos? Como? Aí tu falaste uma palavra-chave, o autoconhecimento, eu saber quem é importante na minha vida. Meus filhos são tudo para mim. Meu marido, eu amo meu marido. A minha família, meu emprego, meu. Nada é nosso. Nada é nosso. Agora, nós somos responsáveis por nós. E esse ponto da autorresponsabilidade é que, às vezes, muitas pessoas esquecem, né? O que a gente faz? Sempre quando acontece alguma situação, a gente coloca a responsabilidade no outro. A gente faz isso aqui, né? Mas toda vez que eu faço isso, tem outros 3 aqui apontando para mim. Eu sou, Parece no mínimo... Alguém pode... eu sou, no mínimo, 50% responsável, né, Fábia? No mínimo, eu sou 50% responsável pelo que aconteceu. E fato é, gente, principalmente em família, Cacá. Isso também vale o propósito dentro da família, começa em casa. Quando eu acuso, não gosto do meu irmão, não gosto da minha mãe, é que com certeza não é fácil ouvir. Tem nela algo que tem em mim. E que muitas vezes eu estou julgando ela por algo que eu não aceito em mim mesma. Claro. Então o outro realmente sempre tem algo a me ensinar. Cacá, agora nós identificamos o propósito, né? E temos a certeza que as pessoas têm um propósito. Uns mais definido, outros menos. Sim. Uns mais maiores, outros menores. Mas eu quero citar uma pessoa muito reconhecida, que é Napoleão Hill, conhece também. Sim. E ele tem vários livros que ele fala sobre propósito. E ele fez essa pesquisa com mais de 25 anos, de mais de 16 mil pessoas, que ele queria saber como algumas pessoas conquistavam tanto sucesso, tendo o mesmo nível de formação acadêmico, convivendo com as mesmas pessoas, e outras não tinham. E ele definiu o seguinte, propósito, né? Tem que ter um propósito. Todas elas, 100%, tinham um propósito. 50% tinham um propósito definido. Mas apenas 5% alcançaram um sucesso incrível, porque tinham um propósito definido e tinham uma meta, uma estratégia, um plano. Como conseguir? Um planejamento, né? Então, ele tem... O Napoleão, para nós, para gente que estuda desenvolvimento humano, ele é Bíblia, né? A gente estuda ele para uma série de coisas e... começa pelas leis do triunfo e eu tenho assim, eu aqui não consigo só virar, mas eu tenho uma biblioteca imensa aqui no meu escritório e onde pelo menos uns 15 ou 20% da minha leitura é Napoleão Hill, e onde a primeira coisa, né, o que ele falava, não tem uma meta, mas essa meta não basta tu teres uma meta, tu tem que ter essa meta muito clara para ti. É clareza mental, né? E tu teres todas as tuas atitudes voltadas para atingir aquela meta. É tu te cercares de pessoas que vão contribuir com o teu crescimento. E quem é que cresce dentro de um lugar onde só tem pessimismo? Onde só tem pessoas que te colocam para baixo, onde só tem pessoas que não têm visão e que ficam naquela, porque tudo acontece comigo, porque só acontece comigo, porque dá tudo errado comigo. Quem é que cresce num ambiente como esse? Não há crescimento, né? Só existe uma cultura de fracasso.
Ninguém vive no meio do fracasso, né? Então, o que o Napoleão falava? A gente tem que ter clareza das nossas metas e a gente tem que definir um planejamento com foco claro na meta. E todas as vezes que aparecer alguma situação em que vá me constar para mim que eu preciso fazer, que o nosso cérebro reptiliano, o nosso primitivo, ele vai fazer sempre a gente querer ou lutar ou fugir, né? Porque são das duas situações, ou é luta ou fuga, é prazer ou é o medo, né? Então é o que ele faz. Aí, se eu tenho uma meta para fazer, eu tenho que dar um passo para cumprir essa minha meta, eu fico receosa, eu fico com medo, né? A galera, eu que trabalho muito com marketing digital, falar para as pessoas produzirem conteúdo em vídeo, nossa, meu Deus, eu vou ter que fazer conteúdo, vou ter que fazer vídeo, eu vou ter que falar com as pessoas, sendo que hoje falar em público é o maior medo da humanidade, é o maior medo da humanidade, eu falar em público, né? Então, mas aí o que elas fazem? Elas fogem daquilo. Eu fiquei com medo, eu não vou fazer. Eu tô com medo, eu não vou fazer. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma outra coisa que não leva pra minha meta. Que não faz eu cumprir meu objetivo. E aí te leva a outro detalhe. Procrastinação. Aí tu fica empurrando com a barriga. Amanhã eu faço, amanhã eu vejo, amanhã eu dou um jeito, amanhã não sei o quê. E aí tu não faz nunca. E aí como é que tu queres cumprir com o teu planejamento, as tuas metas e alcançar alguma coisa na tua vida? E realizar sonhos? Como? Não tem. Ela tem um propósito, ela tem uma meta, mas ela não sabe realizar. Ela fica no meio do caminho. Quem realmente cumpre com seu propósito e deixa e constrói um legado para ajudar outras pessoas e contribuir na vida das pessoas, ela é muito focada, extremamente focada. Então, a dica que eu deixo é, toda vez que aparecer esse medo, pergunte-se, tá me aproximando ou me afastando do meu objetivo? É só isso. Tá me aproximando ou me afastando do meu objetivo? E aí a tua mente volta pro lugar, né? E vai. O medo é natural, como tu falaste. Isso já vem em nós, o medo. Ele já vem como software na nossa mente, porque ele, na verdade, ele nos protege, quer nos proteger de algo que dá errado, é aquela vozinha que fala conosco. Mas o fato é que o medo, ele precisa estar a nosso favor. Propósito, né? Nosso tema é propósito. Eu tenho medo de cumprir o meu propósito, de fazer transição de carreira, eu tenho medo de abordar, falar para as pessoas que eu realmente gosto de fazer, que muitas pessoas não falam. Mas a questão, quando tu tem um propósito, tu falaste fantástico, que tu falaste. Quando tu tens um propósito definido, uma clareza, isso traz em você uma organização, um planejamento. E lembre, isso te dá o poder, a clareza, o conhecimento. Como eu sempre digo, eu tenho medo de falar em público. A única forma de vencer o medo é você ter o conhecimento que ele te liberta. Por isso que existem os profissionais de coaching hoje, de mentoria, porque eles vão te ajudar a te libertar de ti mesmo. Muitas vezes é a gente mesmo que se aprisiona, né? E aí eu digo, o que eu fiz nesse processo todo de autoconhecimento? Eu criei algumas formas de me libertar quando eu me sinto acoagida, digamos assim, pelo medo. Para mim, o medo, ele só te traz duas situações. Só duas coisas, né? Ou ele te dá coragem de tu ir em frente, ou ele te impulsiona, ou ele vai te paralisar. Pronto. A função dele hoje é essa, para mim. Ou ele vai me trancar e o que eu vou alcançar me trancando nessa experiência. E aí a gente faz aquela ferramenta de perdas e ganhos, né? O que eu vou perder e o que eu vou ganhar ficando pisada nesta situação, né? Ou então eu vou usar ele como desafio. Porque eu, Cacá, sou movida a desafio. Não inventa de me dizer que eu não posso fazer alguma coisa. Ou que aquilo não é para mim. Ou que tu não tem total capacidade de fazer. Mas inventa de falar isso para mim. Mas olha, eu te dou 3 voltas e ainda te enforco com a corda, tá? Então, assim, ó, eu faço... o desafio para mim, eu transformo o medo em desafio. Ok, eu tô com medo, tá? Tudo certo. E medo não é ausência de coragem. É só a questão de como que a gente vai lidar com aquela situação, né?
Então, ok, apareceu o medinho, vamos lá e vamos fazer. Ah, tem que fazer vídeo. Eu nunca fui desenvolta para fazer vídeo. Hoje eu falo em vídeo, eu dou palestra, eu dou aula, eu faço isso e aquilo com a maior naturalidade possível, porque primeiro eu me desafiei e eu treinei. Tudo na vida é treino, 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 treino. Tu treina, 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 tu faz com que o quê? Que o teu cérebro se acostume com aquilo, porque aquilo vira um novo hábito. E aí tu pode subir no palco com 100 pessoas ou com 3.000 pessoas e tu vai agir da mesma maneira. Tu vais fazer um vídeo cheio de efeitos, vai pegar uma produtora que vai fazer aquele vídeo com uma plateia, um monte de pessoas ali que estão assessorando, te assistindo, ou então tu vai fazer pelo teu celular dentro de uma sala confinada do mesmo jeito. Então é isso que a gente tem que procurar fazer, né? Se desafiar, dizer não, eu consigo. E feito é melhor que perfeito, minha gente. Feito é melhor que perfeito, ficar ficar se cobrando o tempo inteiro não dá, se cobrando, se culpando, se julgando, mas e se, mas, né, o mas e o se, isso aprisiona a gente de um jeito, porque a gente sempre fica ali pensando, o que o outro vai pensar de mim? Olha, eu quem é meu aluno sabe, às vezes eu falo até um palavrão, mas ferre-se quem tá olhando para mim com a intenção de querer me julgar. Só eu sei os calçados que eu uso todos os dias para trilhar o meu caminho. Se quer pensar em me julgar, e eu deixo essa outra dica para vocês, não se preocupem com quem está querendo apontar o dedinho para vocês. Pode deixar. Porque cada um tem a sua história, cada um tem a sua vivência, a sua trajetória. E só quem usa o teu sapato pode saber o que tu passou lá atrás, o que tu passa hoje e aquilo que tu vai construir. Então, não te preocupa com isso. Não te preocupa com isso, segue em frente, tampa às vezes os ouvidos, porque a gente também tem que selecionar quem a gente ouve. Eu só ouço quem me agrega, quem não me agrega. Quem está falando, eu posso confirmar para vocês, quem está falando é uma pessoa realmente que tem experiência e viveu, ela é uma prova viva de superação. Cacá, as pessoas estão participando, olha que fantástico aqui, ó. A luta pela vida, deixa eu ver aqui, Iluba Petrovic. Obrigada pela tua participação aqui. A luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes, nem aos espertos. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente. Eu consegui. Napoleão Hill. Um fato interessante, muitas pessoas reclamam. Filosofia do sucesso, a gente estuda isso no Fênix, né? Sim, a questão, exatamente. Olha a questão das pessoas justificarem sobre isso. Eu não tenho espaço, eu não tenho oportunidade, eu não tive estudo, eu não tive formação. Há uma frase fantástica que diz o seguinte: sabe quem é que consegue grande sucesso e reconhecimento e realização? Não são as pessoas que têm mais oportunidades. Como assim? Não são as pessoas que têm mais condição financeira, ou apoio da família, ou uma grande equipe. Quem então são? Aqueles que acham que pode. Como tu disseste, se tu falar que eu vou fazer, e eu acredito que eu sei fazer, Steve Jobs já dizia isso, né? Não é ele que disse? Se você acreditar que pode e não pode, você tem razão? Sim, então, realmente nós temos como tu disseste. Se tu não pode, se tu acreditar, ninguém vai te segurar. E a gente conta muitas histórias para nós mesmos, né, minha gente? A gente cria histórias e justifica os nossos erros e os nossos acertos. A gente está sempre contando historinha. Nós somos muito criativos nesse ponto. Mas por que a gente não utiliza essa criatividade para a gente se projetar, para a gente construir, para a gente produzir, para que a gente possa estar sempre crescendo e evoluindo enquanto ser humano e contribuindo com a vida das pessoas? Se é uma coisa que nós viemos fazer nesse mundo, é servir. Nós viemos a serviço do outro, nós viemos a nosso serviço. Então, é isso que nós temos que fazer, é nos colocarmos numa posição de serviço, de servidão. É isso que a gente veio fazer aqui. A gente vem aprender, vem evoluir, vem a crescer, mas também a gente vem sempre para estender a mão para o outro. Porque a gente não vive num mundo sozinhos.
A gente não veio para cá sozinhos, a gente não vai viver sozinhos e a gente não vai sair daqui sozinhos. Então, a gente tem sempre que conviver cada dia melhor com as pessoas que estão com a gente. E legado, e propósito, e marca tem tudo a ver com isso. Hoje, as marcas comerciais começaram a perceber isso. Eles não estão mais levando somente em consideração o lucro financeiro. Eles estão levando em consideração o lucro de legado. O que eu, enquanto marca, estou ajudando essas pessoas que me consomem a evoluir, a fazer a diferença na vida delas, o que eu estou agregando à vida delas, né? Então, as marcas começaram a perceber isso. E começou, obviamente, pelas marcas grandes. Tu citaste Steve Jobs. Uma das primeiras marcas que começou a fazer a diferença na vida das pessoas foi justamente o Steve Jobs com a Apple. Foi ele que começou muito dessas... Ele entendeu isso e ele era uma pessoa extremamente visionária. Ele era uma pessoa que, né? Por mais que ele tivesse as diferenças dele, ele tinha muita diferença. Assim como a gente tem, ninguém é perfeito. E eu tô longe de ser perfeita. Nem sei se eu quero ser, né? E ele também era. Ele era assim, né? Desse jeito. Ele tinha muitas virtudes, assim como ele também tinha muitos defeitos. E tem muita gente que ama e tem muita gente que odeia. E ele tá tudo certo, né? Mas pra mim, ele tem, assim, uma história de vida fantástica. E ele criou a Apple, só para finalizar, Fábia, ele criou a Apple desenvolvendo produtos para desafiar o status quo das pessoas. Ele já começou lá atrás dizendo: quem usa o meu produto é porque quer se diferenciar na vida. Não é aquele que aceita tudo como verdade. Não é aquele que aceita tudo que dizem para ele e ele baixa as orelhas e diz: sim, senhor. Não foi para isso que ele criou os produtos dele. Quem usava a Apple lá no início da criação da empresa, quem usava os aparelhos, o Macintosh e outros equipamentos dele, eram tudo pessoas que eram muito seguras de si. Eram pessoas que eram diferentes por onde elas andavam. E leia-se diferente, é pessoa autêntica. É autenticidade, não é aquela que anda com a boiada, né? Então ele fazia isso e foi ele que começou essa jornada toda, né? Então hoje a Apple é uma grande marca, mas hoje as pequenas marcas podem fazer isso, tanto marcas empresariais quanto marcas pessoais, que é o nosso caso. Eu sou uma marca pessoal, você é uma marca pessoal, e eu tenho certeza que tem várias pessoas aqui que também são assim. E eu sou, tanto quanto eu trabalho, no meu trabalho eu cumpro com o meu propósito, quanto na minha vida pessoal eu também cumpro com o meu propósito. E tá tudo certo. Falaste sobre Steve Jobs, que realmente acompanha a vida dele, tudo, e ele tinha muito medo de falar em público, gente. Tinha, bastante. Sabe o que ele fazia? Ele treinava, não um mês, 2 meses antes. Então, quando ele entrava, né? ele tinha um domínio tão grande que ele encantava as pessoas com a confiança, porque ele acreditava interessante, ele acreditava no que ele estava mostrando e falando, no que ele estava vendendo. E nós acreditamos em nós mesmos. Por isso que eu vou falar agora, Cacá, sobre isso. Qual o risco de quem está nos assistindo, das pessoas que nós falamos sobre propósito, qual o risco em nós não termos um propósito? Claro, você perde a sua vida. Você chega lá no fim da vida e percebe que você não fez o que deveria ter feito e, o pior, o que poderia ter feito. Então, fala para nós assim, qual o risco das pessoas que estão nos assistindo de continuar na vida mediana, que é a mediocridade. Continuar levando sem propósito, sem meta, sem prazo. O que pode acontecer, Cacá, se nós não tivermos um propósito definido? Olha, Fábia, o que eu te digo? Essa pessoa não vai sair da arquibancada da vida, né? Ela vai continuar sentada ali na arquibancada, vendo a vida acontecer, a vida das outras pessoas acontecerem, as outras pessoas crescendo, evoluindo, conquistando, superando, e ela vai continuar estagnada, na inércia, né? Então, qual é o risco? É de ter realmente uma vida medíocre, né? Como a gente diz, né? É ver uma vida mediana sem tu teres aquela força motriz na tua vida que te impulsiona. É tu acordares e viveres assim como é amanhecer, é anoitecer, não tem diferença. Vai ser aquele que odeia segunda-feira e que adora uma sexta-feira,
tá? E nada contra quem goste disso. Para mim, como eu não tenho diferença de segunda, domingo ou terça ou sexta, para mim todo dia é dia, então eu não tenho essa de que segunda é o dia disso ou sexta é o dia daquilo, ou enfim, não tem. Tanto que hoje eu levantei cedo de novo, essa minha semana foi uma semana super puxada, e eu iniciei no dia 2 de março uma jornada que vai acabar só dia 2 de abril. Eu não vou ter nem sábado nem domingo até 2 de abril. E isso foi o quê? É porque eu estou com um projeto grande na rua, porque eu estou trabalhando bastante em prol dele, e quando tu tens isso, eu sei qual é o objetivo que eu quero alcançar lá, não tem cansaço, não tem sono, não tem indisposição, não tem dorzinha de cabeça, entendeu? Não tem porque eu olhar e começar a me chicotear, né? Vou me chibatar, ah, que saco, por que eu inventei isso? Porque isso já tá me cansando, porque isso... Não! A gente sabe o que quer e sabe o que precisa ser feito. Quem não tem esse propósito corre o risco, e é um risco tão triste, de iniciar uma jornada e terminar essa jornada sem sequer ter impactado a sua própria vida, quiçá a vida do outro, né? Então, é uma tristeza. Para mim, é triste. É uma vida de insucesso, é uma vida de medo, de prisão. Eu não sei te dizer. O que eu posso falar, assim, daquela primeira fase que eu vivi, eu te digo que ela só não foi assim porque eu trabalhava minha espiritualidade, porque eu ainda ajudava, já fazia um trabalho voluntário na época. Mas era um trabalho voluntário, mas, tipo assim, era uma obrigação, sabe? Era um trabalho voluntário que não tinha o significado de trabalho voluntário. Então, para mim, sei lá, eu vou para lá para me ocupar. Então, era vazio, é uma vida vazia. Eu acho que é esse o segredo. Quem não vive, quem não tem um propósito na sua vida, corre o risco de ter uma vida vazia. Falaste a questão de gostar de segunda, não gostar de segunda-feira, coloca aqueles áudiozinhos, hoje é segunda-feira, que horror. Gente, interessante. Quando você começa a pensar assim, é o momento de parar e analisar se realmente você está na profissão certa. Se engana muito quem pensa que a vida começa às 18 horas. Eu vou pro happy hour, agora eu vou descansar minha cabeça. Nós somos o que nós fazemos, gente. Pense nisso, cuidando da tua vida é o teu trabalho. Quando eu fizer 60 anos, quando eu me aposentar, eu vou viver. Tem pessoas que são felizes, que não se aposentam, Cacá. Porque passam a vida infelizes, gerando doenças, inclusive, por fazer algo por dinheiro. E não por um legado, por um propósito. A vida, o retorno financeiro da nossa vida, ela vem como consequência daquilo que a gente constrói. Ela nunca deve ser o objetivo, ela nunca deve ser o fim. Né? Eu faço o que eu faço porque isso dá dinheiro. Meu Deus, então nem começa. Se tu vai fazer uma transição de carreira, vamos falar aqui, como eu ouvi outro dia de uma grande amiga, e é a terceira live que eu cito isso, porque eu fiquei tão horrorizada quando eu ouvi, eu estava na live, e ela estava fazendo uma resposta de perguntas. Ela é uma garota muito querida, que a vida me aproximou dela, e aí ela estava respondendo a pergunta, e uma pergunta que ela recebeu foi a seguinte: eu quero fazer uma transição de carreira, mas eu quero saber para qual carreira eu decido e que dá mais dinheiro. Garota, essa menina subiu as tamancas. Eu digo assim, porque eu concordo em gênero, número e grau. Ela diz assim, nem começa, continua nessa tua vida mediana, nessa situação que tu tá vivendo, porque aí tá melhor, a tua zona de conforto aí tá, com toda certeza tá muito melhor, porque tu não vai saber pagar o preço de trocar de carreira e começar a trabalhar em algo que realmente vai te dar um retorno financeiro, porque tu não sabe o que é isso. Então, assim, continua no que tu tá vivendo. Porque a gente não tem condições. Não tem condições quando a gente começa a fazer as nossas escolhas movidas à base daquilo que é o que me dá mais retorno financeiro. Não é isso. A gente já ouviu isso. Né? Nós ouvimos várias vezes isso, que aquilo que você faz com amor dá certo. Às vezes perguntam para nós, né? O que tu acha, Fábio? Vou montar uma loja de calçados, trabalho no escritório. Isso te faz feliz? Já passou por essa experiência?
né? A gente vê a pessoa falando, brilha nos olhos, o rosto dela ilumina, tá? Mas Sim. será que vai dar lucro? Claro, é importante dar lucro. Claro, a gente tem que viver, né? A empresa só vai dar lucro depois de 3 meses. Existem estatísticas, né? Eu acredito que quando o negócio é feito realmente de uma forma organizada, né, que há um planejamento, que há uma pesquisa de mercado, tu entende isso? Sim. Tem que dar lucro. Porque se não dá lucro também está fazendo errado, tem que buscar profissionais para isso. Mas tu falaste, é muito importante. Não foca só isso, porque quando tu faz algo com amor, lembra? Quem não conhece aquele tio, aquele vizinho, aquele amigo que vendia tomate na rua, que abriu uma fruteirinha e o cara ficou rico, mas ele fazia aquilo por prazer. Por prazer. De conversar com as pessoas. Então o sucesso, por isso que o sucesso ele não acontece por acaso. Ele vem de um resultado, de um sentimento. Porque as pessoas, não é mesmo, Cacá? Elas nos sentem mais do que nos veem. Sim, a energia. Total. Né? E isso é muito, olha, é muito importante mesmo, pessoal. Olha, para quem hoje, talvez para algumas pessoas esse conteúdo que a gente trouxe vai fazer mais sentido, talvez para algumas outras não vai fazer tanto, mas eu quero que para essas que não for fazer tanto sentido, que pelo menos uma sementinha fique plantada. Sabe? Então, é o que eu digo. Passa a olhar mais, leia mais, assista mais conteúdo que vá te agregar. Eu aqui não tenho tempo de olhar televisão, sinceramente. E televisão é uma coisa que, ainda mais TV aberta, é algo que não te agrega em nada. A gente já liga a TV pela manhã e é só tragédia, é só isso, é só aquilo. Como é que você vai conseguir começar um dia bom, um dia produtivo, um dia que tu vais realizar tantas outras coisas com aquela energia negativa que já começa às 6 horas da manhã, te trazendo aquele monte de tragédia para dentro da tua casa? Não tem como, né? Então a gente tem que se munir de pessoas legais para viver do nosso lado. E sim, a gente tem que fazer escolha, tá? E é isso. Às vezes, quando a gente não escolhe as pessoas que a gente quer manter por perto, a seleção natural acontece. Porque quando tu começa, né? Tu é a mudança que tu quer ver no mundo. Começa por aí, né? Então, e é a única coisa que tu pode dominar. Eu não posso querer mudar o outro. Jamais existe isso. Eu querer mudar o outro para que ele tenha a mesma visão do que eu. Não. Quando tu começa a te transformar, quando tu começas a mudar e a enxergar a tua essência, a olhar para dentro e a trabalhar dentro do teu propósito, a viver dentro do teu propósito, como eu digo, viver de propósito, as outras pessoas que estão ao teu redor, elas vão, porque você emana uma energia muito boa. E elas são inundadas dessa energia muito boa. E isso faz parte. A gente sempre não ouve de algumas pessoas que a gente gosta, e algumas também que às vezes só nos ouvem numa live, ou nos veem num evento, ou cruzam com a gente por algum lugar e que dizem assim, nossa, como eu gosto de te ouvir, como eu gosto de ficar perto de ti, sentir a tua energia. Isso é porque tu estás emanando coisas boas, né? Tu estás construindo coisas boas para a tua vida e para essas pessoas. Então, para essa pessoa que não fez tanto sentido, fica aquela sementinha assim, começa a se perceber melhor, e daqui a pouco procura ir num evento diferente, para conhecer pessoas diferentes, a te informar mais sobre o assunto. O YouTube está aí com um monte de profissionais que trabalham muito. A Fábia também está aí para dar uma maior força para vocês nesse ponto, porque ela sabe como ninguém trabalhar com isso, trabalhar com essas crenças, que por vezes não é porque a gente não queira ter, ai meu Deus do céu, não vai cair o mundo agora porque eu não tenho um propósito, não é isso. Mas é que às vezes são crenças que a gente carrega de criança, de vivências, e que isso nos bloqueia, e que faz a gente perceber que o que a gente tem tá tudo certo, por mais que não seja tudo certo. Mas é que a gente não enxerga, né, Fábio? Às vezes a gente fica míope. A dúvida, né? A miopia realmente tu não vê além do que está na tua volta, né? Não. A dúvida de, será? Alguém pode estar pensando assim, pois a Cacá está falando coisas bem pontuais, interessantes. Será que eu ia me sentir muito cansada, esperar o ano inteiro pelas férias? Eu fico
ansiosa pela quinta-feira, pelo final de semana. Será que isso é que não estou no meu propósito real do meu legado? Eu tenho 3 dicas bem importantes que eu aplico para a minha vida, eu indico para outras pessoas, quando estão muito em dúvida, muito ansiosas, angustiadas. A primeira delas é: tenha um mentor. Eu digo para todas as pessoas que passam pela minha vida, eu acredito que toda pessoa nessa vida tem que passar por uma mentoria de coach. Porque é ali que muitas vezes dá o start. Quando na mentoria, tu começa a fazer atividades que te fazem pensar a longo prazo. Quando você se vê lá com 70, 80 anos e que você pensa, o que eu fiz na minha vida? Essa atividade faz muitas pessoas mudarem de carreira, de cidade, de relacionamento, de profissão, de tudo, de faculdade. Faz as pessoas pararem tudo, para que eu quero descer, e voltam nesse alinho ao seu propósito. Então, a primeira dica que eu dou é: procure um mentor, procure um coach, né? E coloca para fora tudo aquilo que tu nunca falou. Chora, se escabela, fala o que tu sente na tua empresa, na tua casa. Primeira coisa é isso. Segunda, descobrir o propósito. Segunda coisa, se especialize, seja expert no assunto, domine, porque isso vai fazer você vencer o medo. Eu digo por experiência. Tem medo? Estuda, domina a habilidade, traz a prática. E em terceiro lugar, que é poderosa essa dica, que tu vai concordar comigo: esteja no meio de pessoas que já conquistaram o teu sonho, com o teu mesmo propósito. Não adianta eu ser uma contadora, né? Tá, mas eu quero ser palestrante. Se eu não conviver com palestrantes que já conquistaram sucesso, que estão vivendo isso, respirando, nunca vou ser palestrante. Não. Eu preciso conviver com essas pessoas para que eu me alinhe ao propósito delas, que é o meu. Então, primeira coisa, mentor. Segunda, se especialize, estude muito. E terceira coisa, esteja no meio das pessoas que já conquistaram. Eu cumpri cada uma dessas dicas. Não, eu cumpri cada... Olha, eu vou dizer o seguinte, complementando o que tu disseste, eu segui exatamente todos esses passos. A primeira coisa que eu tive foi ter uma mentora, que eu tenho uma mentora, de fato, eu me tornei mentora e coach, que eu sou neurocoach, eu me tornei dessa forma porque eu muito modelei ela com um modelo para mim de sucesso, de inspiração, e eu comecei a enxergar uma vida que até então eu nunca tive noção de que poderia existir. Então foi a partir disso, a partir de ter um mentor, que eu comecei a minha trajetória. Depois eu fui estudar bastante também, né? Então foi o primeiro passo. Entrou um mosquitinho aqui no meio. Eu comecei a estudar muito, né? Então, uns dois anos depois disso, essa dor que eu tive foi em 2014. Já no final de 2014, eu comecei a me especializar, e eu passei 2015, 2016 e o início de 2017 só focada em estudar, porque aí eu precisei buscar minhas armas, eu precisava me munir das minhas armas, eu precisava resgatar os meus recursos, eu precisava me levantar e me reerguer e manter a minha postura. Então foram 2 anos e meio de muito estudo, de muito trabalho, de muito aprofundamento, de muita leitura. Eu lia 3 livros simultaneamente. Eu li, teve um ano, no ano de 2015, se eu não me engano, eu cheguei a contabilizar, eu cheguei a ler quase 78 livros num ano. Tem pessoas que não leem 78 páginas num ano, né? Então, gente, leitura é extremamente importante para o nosso crescimento e desenvolvimento. Tem muitos cursos e treinamentos por aí que são feitos e criados e desenvolvidos por pessoas que já passaram por alguma situação e que hoje eles estão trazendo a história deles, o aprendizado deles para ajudar outras pessoas. Então tem muita coisa por aí. A Fênix foi para mim uma escola, foi para mim uma fase muito linda da minha vida, onde primeiro que eu descobri o meu propósito, e eu consegui construir o meu legado dentro desse mesmo lugar. Então eu consegui fazer tudo ao mesmo tempo, né? E que para mim foi o que me fortaleceu para eu chegar onde eu estou hoje e ser a mulher que eu sou hoje. Eu tenho muito orgulho de quem eu sou hoje. Então a dica que eu tenho para vocês é o seguinte: tenha muito orgulho de quem você é, de quem você construiu, com todas as pedras que você carregou, com todos os diamantes que tu teve que lapidar. Tenha orgulho da tua trajetória, que honre a tua família, honre o teu nome, e
conquiste cada dia mais o teu espaço, mas de forma muito tranquila, de uma forma muito leve, de uma forma muito clara, para você, porque é para ti que tu tem que te comparar, né? É contigo que tu tem que te comparar, com a versão que tu eras ontem, com a versão que tu é hoje. Nunca observar, ter esse mentor, como nós falamos, para olhar para ele e me comparar. Puxa, o que ele tem que eu não tenho? O que ele fez que eu não fiz? Quando a gente olha isso, a gente olha com, meu Deus, a trajetória dela foi tão importante e ela chegou exatamente onde eu quero, então eu quero saber o que ela fez, mas para eu moldar a minha realidade, não para eu invejar, não para eu copiar, não para eu julgar. Não é para julgar, não é para copiar, é para inspirar. A inspiração te faz respirar, te faz criar uma propriedade daquilo que tu está fazendo, te dá um norte daquilo que tu tem que fazer também junto com o teu propósito. Então, a dica que eu digo é orgulhe-se. Orgulhe-se todos os dias, ame-se, olhe-se no espelho quando estiver lá escovando o dentinho de manhã, fazendo a maquiagem e diga, para naquele momentinho, te olha e diz assim, nossa, mas tu é muito do Pepe, né? E isso é o que eu faço todo dia de manhã. Eu digo assim, olha, vai lá, criatura, vai cansado, às vezes com sono mesmo, não tem problema. Vamos, vai lá e cumpre com o teu papel. E é isso que a gente tem que fazer. Fantástico. Fantástico isso, Cacá. As pessoas estão participando, Cacá. Olha só, perguntaram aqui, ó. Uma falou o seguinte, a gente está aqui para aprender, né? Umas com as outras. Eu quero voar, a Iluba Petrovic. Eu quero voar, eu vou conseguir. Querer é poder, por isso eu vou conseguir. É uma letra de uma música. Sabe que eu sempre escutei na minha vida, a infância toda e a minha adolescência da minha mãe, que ela é maravilhosa, sempre me confrontou. Eu dizia, eu quero tal coisa. Querer não é poder. Como assim eu quero, me bati, eu quero. Querer não é poder. E com o tempo, com o coaching, a neurolinguística, nós entendemos o quê? Querer não é poder. O que é poder? Agir. Agir. Atitude, né? Isso e aquilo, então, mas o que eu estou fazendo para conseguir isso? Tu falaste também, né, sobre a questão de se comparar. A pior coisa que tu pode fazer contigo é te comparar com outra pessoa. Isso é cruel, gente. Isso é cruel. Né? E eu entendi isso. Sabe, gente, para as mulheres, como nós estamos encerrando o Brilhantes Mulheres, nós temos poucos minutinhos. Algo que eu aprendi muito e falamos nas nossas lives é a questão da palavra inveja. A mulher hoje, ela se unir, ela compete, ela concorre. Ela é extremamente competitiva, né? E a inveja, pessoal, é o quê? Tu falaste agora. Olha para alguém que deu certo, está fazendo sucesso. A inveja é o quê? Quando eu me sinto incapaz de não fazer aquilo que ela fez, sabe? E que quando você sentir uma sensação de inveja, entenda que isso aí vai te motivar. Aquela pessoa está sendo inspiração para você. Se torna inveja quando tu fica querendo o que ela quer sem fazer o que ela fez. E não quer pagar o preço. Não quer pagar o preço, não quer pagar né? o preço. Então é isso aí, Cacá. E tu és uma pessoa que impulsiona, né? Tu falou tudo agora para fechar a questão do propósito. Olhou para o outro e não te compara. Tu é único. Aceita as tuas limitações, mas mais que isto, tu tem limitação que tu pode trabalhar e melhorar, nós podemos. Mas veja as tuas qualidades, a autoestima. Tu falou lindo agora. Tá no espelho. Se goste, porque se eu não me gostar, as pessoas não vão gostar de mim. Cacá, eu sou sinceramente grata por essa oportunidade de fechar essa live contigo, mostrando que nós temos que ter uma marca de propósito, uma vida de propósito. Perguntaram aqui qual a diferença entre propósito e missão. É a mesma coisa. Elas se confundem, né? Na verdade, o propósito e a missão, elas acabam se tornando no frigir dos ovos a mesma coisa, né? Porque a gente realmente é aquilo que eu tenho. Eu enxergo a missão como é onde eu quero chegar, é saber onde eu quero chegar, né? E o propósito eu já enxergo como a minha contribuição para o mundo, tá? Então, essa que seria a diferença muito sutil entre os dois. Propósito é eu querer, o que eu quero fazer de deixar aqui, e a missão eu tenho como missão, eu sei que eu quero cumprir, mas ela tem uma diferença um pouco tênue sobre isso, mas que no frigir dos ovos acaba se tornando
as mesmas coisas, né? Mas de fato o importante tenha ou uma missão ou um propósito e haja, construa, realize, né? Então eu agradeço muito a tua participação, lembrando que nós encerramos hoje o nosso Brilhantes Mulheres, porque não é o quanto eu brilho, é o quanto eu posso iluminar a vida das pessoas. A vida das pessoas. Tens feito isso. Obrigada. 6 mulheres que participaram conosco. Que Deus ilumine cada vez mais a tua vida. Amém, é a nossa. De superação, um caso vivo de sucesso, que continue cada vez mais, né, seguindo o teu trabalho com muito e muito sucesso e muita luz brilhando em todo o teu caminho. Muito obrigada, meu amor, a nós. Tu também cresceste e evoluíste muito nesses últimos anos, desde que a gente se conhece. E que, na verdade, a gente se conheceu logo depois que eu comecei a andar por esse mundo feminino, que foi lá em 2015. E eu também posso te dizer com todas as letras, eu também tenho muito orgulho da mulher que tu te tornaste, viu? Parabéns, continue firme no teu propósito. Um grande beijo.